Para todos lerem. Imagem com fundo cinza. No centro, o texto em azul. Websérie Socioeducação e Reflexões. Acima, o símbolo de acessibilidade. Abaixo, o logotipo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Nicole, eu sou estudante da Rural da Educação Especial. Eu tenho estatura média, cabelo ruivo abaixo do ombro e pele parda. Eu tô aqui hoje com a Thaís, que é psicopedagoga e vai ser nossa entrevistada. Olá, eu sou a Thaís Guedes, eu sou psicopedagoga e professora de educação básica. Eu sou uma mulher de estatura baixa, cabelo cacheado, um pouco abaixo do ombro e pele parda. Thaís, você pode relatar pra gente como é essa vivência das pessoas que você atende? Os desafios que elas enfrentam, como saúde, transporte, desafios sociais? Hoje, meu maior público são de crianças e adolescentes autistas, né? Eu hoje não trabalho com nenhuma criança ou adolescente que tenha mobilidade reduzida. Porém, eu consigo observar alguns desafios do cotidiano. Até porque a gente está falando de deficiência, então a gente sabe que existem barreiras. Eu vejo, por exemplo, uma dificuldade de segurança. Quando essas mães, esses pais levam as crianças em alguns ambientes, eu percebo que eles se preocupam muito se as crianças vão ficar seguras, porque pode ter a questão de correr, de sair do ambiente que está. Na questão da saúde, eu observo um pouco da questão financeira, porque já existem muitos gastos relacionados ao tratamento das crianças e adolescentes atípicos. Só que ainda assim são crianças que precisam ir no médico quando estão doentes. Então a gente vê mais um gasto, mais uma demanda. É um cotidiano que ele é muito cansativo. São muitas terapias, são muitas idas ao médico, à clínica. Então eu vejo que é um contexto social bem diferente do que eu, como uma pessoa típica, vivo, né? Sim. E em questões sociais, Thaís, você vê alguma dificuldade que as crianças relatam? Raramente tem essa questão de relatar, né? Mas a gente acaba ouvindo muito dos familiares. Eu vejo que dentro da faixa etária dos pares existe menos dificuldade do que com as pessoas mais velhas. Às vezes os adultos, eles não entendem o que está acontecendo ali, não entendem o contexto e acabam fazendo um distanciamento social daquela criança. Os outros, as crianças, elas às vezes estranham alguns comportamentos. Mas se você tem um adulto que entende, que ele compreende o que está acontecendo ali, ele consegue fazer uma intervenção. E aquela criança que é típica, que a gente talvez antes afastasse daquela criança, ela vai estar lá. Mas é importante ter alguém adulto, consciente e que entenda do contexto do que é a vivência de uma criança com deficiência. Agora, com as famílias, eu vejo um pouco de dificuldade das questões sociais. Porque, por exemplo, a gente está falando de crianças que às vezes entram em crise, ou que têm uma rigidez cognitiva muito grande, que têm dificuldade de estar em alguns espaços. Então, às vezes, a família deixa de estar presente em festas, em eventos, ou são ambientes que não são acessíveis para aquela criança. Então, eu vejo que a deficiência traz contextos sociais que acabam sendo mais difíceis para aquela criança e principalmente para aquela família. Thaís, no seu trabalho, no dia a dia, você percebe algumas dificuldades ou como eles estão no meio das políticas públicas? Eu observo dificuldade, sim. Primeiro porque eu atendo numa clínica particular, né? As pessoas que chegam até mim, elas já chegam com uma condição financeira suficiente para conseguir custear isso. Só que eu sou psicopedagoga, mas uma criança com deficiência ou com algum transtorno de aprendizagem, às vezes não precisa só de uma psicopedagoga, precisa de um psicólogo. E o acesso, às vezes, é muito difícil, porque no Sistema Único de Saúde existem limitações. A gente vê muitos avanços da política pública em diversas questões, mas para crianças, adultos e adolescentes com deficiência, eu vejo que existe muita dificuldade de acesso. Muitas famílias relatam para mim que tentou uma vaga num serviço público e não conseguiu, que está há muito tempo esperando na fila para o médico e às vezes precisa custear, talvez com recursos que nem tem, né? Com relação ao benefício, né? Eu atendo algumas famílias que têm esse benefício, né, pelo INSS, que é o BPC, né? E nem todos conseguem. Então, existe muita burocracia até chegar ali. Eu vejo que existe, sim, políticas públicas para isso, mas precisa alcançar mais pessoas. Você percebe algum avanço nessas políticas públicas? Percebo, porque desde quando eu comecei a atender, que foi no final de 2020, eu vejo mais pacientes com acesso ao BPC. E eu vejo como isso tem um impacto positivo na vida dessas crianças.
Eu já atendi pacientes que só ficavam comigo. Quando a mãe conseguiu, né, o BPC começou a ter os terapeutas. Está tendo um olhar mais individualizado ali, mas ainda assim existe muita necessidade de avanço. Falando um pouquinho sobre você, qual seria o seu desejo para a inclusão dessas pessoas com deficiência para o futuro? E os profissionais que trabalham nessa área precisam ser profissionais sérios. Eles precisam buscar conhecimento, né? Ah, mas há 5 anos atrás era assim, só que as coisas mudam. Todo mundo está no meio escolar. Precisam também buscar conhecimento, porque sem conhecimento a gente não consegue melhorar a vida de ninguém. Em contrapartida, eu também desejo que as políticas públicas sejam mais reforçadas, especialmente em questão de custeio, porque muitas pessoas não têm acesso. E a gente está falando de criança e adolescente que talvez não tenha atendimento pela vida toda. Nem todo mundo vai conseguir ter alta em todas as terapias. Então a gente está pensando assim no futuro, daqui a 5, 10, 15 anos. A gente sabe que a sociedade ela não é o ideal, né? Só que a gente tem que partir do possível. A gente parte do possível para a gente chegar nesse ideal. Então, o que eu, enquanto profissional, posso fazer para melhorar a vida de alguém, para dar mais acesso para a vida de alguém? Muito obrigada, Tati, pela participação. Fundo cinza, escrito em azul. Créditos finais, disciplina Seminário Educação e Sociedade. Docente, mestre Wallace Carriço de Almeida. Discentes, Ana Keila, Isabelle, Nicole, Patrícia Matias, Raíssa, Verônica. Entrevistada, psicopedagoga Thaís Guedes.